Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Jesus é nosso Senhor, né? A todos que estão nos ouvindo, que realmente o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, né? Através dessa palavra, através do cuidado, do carinho, da proteção que Ele nos oferece, né? Nós queremos compartilhar, né, com todos que estão nos ouvindo, né, algumas porções, né, do livro Oração, Primeiro e Último Recurso. É um livro maravilhoso, um livro que fala sobre oração, né, nos direciona, nos ensina, né, como nós devemos conduzir a nossa vida de oração, né, do autor Atmani, Whitney Lee, né, dois servos do Senhor que deixaram um legado, né, na obra do Senhor, de palavras maravilhosas, né, baseadas na Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada. E nós queremos compartilhar, né, desse livro aqui alguns pequenos pontos, né, do capítulo 4, né, do livro Oração, Primeiro e Último Recurso. No capítulo 4, né, o autor ele já começa a falar sobre o significado da ascensão, né? A ascensão de Cristo é algo que envolve dois aspectos, né? Nós temos o aspecto da redenção e nós temos o aspecto do senhorio, né? E o que é a redenção? A redenção está relacionada com a obra de Deus, né? Está relacionada com a salvação de Cristo, né? O processo que o Senhor Jesus passou, né, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, né? Para que nós pudéssemos, de fato, né, hoje termos liberdade de chegar até o Senhor, até mesmo de poder orar, né? Através desse processo de redenção, nós temos essa possibilidade, né, de nos achegar diante de Deus e de falar com o Senhor como nosso amigo, né? E nós temos o aspecto também do senhorio, né? O que significa? Significa que através desse processo de ascensão, né, o Senhor Jesus Cristo ele se tornou Senhor de todas as coisas, né? Então todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor, né? O Senhor Jesus ele exerce autoridade sobre todas as coisas. Então não há nada que se levante contra ele, né? Ele é autoridade sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E qual é a posição da igreja, né? O que a igreja alcança com isso, né? Com esse processo de ascensão, né? Nós temos que Cristo ele é o cabeça, né, do corpo, que é a igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça do corpo, que somos nós, a igreja, né? E a cabeça exerce autoridade sobre o corpo, né? A cabeça tem toda a autoridade sobre o corpo e o corpo está sujeito à cabeça. Mas, de certa forma, pelo fato do corpo estar unido à cabeça, o corpo também possui autoridade, né? O corpo também possui essa autoridade que o Senhor nos dá, né? Então, irmãos, vocês percebem esse fato? Vocês conseguem perceber isso, né? Esse fato? Essa é a autoridade entregue a nós como corpo por meio da cabeça, né? Então o Senhor ele nos entregou isso, né? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo tem autoridade, né? Autoridade para orar, para colocar as coisas diante do Senhor, né? Para que o Senhor ele possa superabundar, né? Em relação a todas as coisas, né? Então nós, graças ao Senhor, nós estamos numa posição privilegiada, né? Não para que venhamos nos orgulhar disso, né? Não para que venhamos nos orgulhar da autoridade que nós possuímos, mas para usar isso para que o corpo de Cristo, né, para que todo esse corpo, né, orientado pela cabeça, seja edificado, seja abençoado, para que as vidas, né, de outras pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas pelo Senhor, né, irmãos? E nós também temos aqui como podemos exercitar o senhorio de Cristo, né? Talvez você pergunte, beleza, eu tenho essa autoridade, né? O Senhor ele nos concede esse senhorio que ele possui, ele concede isso à igreja, mas como que eu vou fazer isso, né? E uma das maneiras práticas de se fazer isso é através da nossa oração, né? Através da nossa oração nós conseguimos exercer, né, essa autoridade, esse senhorio de Cristo sobre todas as coisas, né? A nossa oração, quando nós entendemos esse ponto aqui, a nossa oração ela muda, né? Ela não é mais aquela oração tradicional, ó Senhor Jesus,
abençoa fulano de tal, abençoa o irmão, tem misericórdia e tudo. Não, nós começamos a orar com mais autoridade, né? Nós vamos falar, Senhor, aqui está o irmão que ainda não está debaixo do teu senhorio, né? Não concordamos com isso, reivindicamos teu senhorio sobre ele, né? Então, se o Senhor é o Senhor de todas as coisas e o Senhor exerce autoridade sobre todas as coisas, diante de qualquer situação, nós temos que falar, Senhor, diante dessa situação eu não aceito isso, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas e o Senhor não pode permitir que essa situação continue, né? Mas algo tem que mudar, né? Então a gente tem que ter uma oração mais enfática, nós precisamos ser mais ousados diante do Senhor, né? E orarmos de maneira a acreditar naquilo que nós estamos orando, porque muitas das vezes nós oramos de maneira superficial, sem acreditar muito naquilo que nós estamos falando, né? Às vezes de maneira automática, né? Mas não é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor quer uma comunhão, a gente precisa ter uma comunhão, precisamos ter intimidade com o Senhor, né? E da mesma maneira como nós conversamos com a nossa esposa e tudo, né? Temos aquela intimidade de colocar as coisas diante dela, nós também temos essa intimidade, essa oportunidade, né? De colocar as coisas diante do Senhor. Irmãos, vocês têm de aprender a não usar o pronome eu, mas a usar nós, mesmo quando estamos orando sozinhos em nosso quarto. Então, ou seja, o que isso aqui significa? Significa, amados, que como nós participamos desse corpo, somos o corpo de Cristo, nós temos que orar sempre lembrando-nos do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo precisa ser edificado, precisa ser fortalecido. Então não é eu isso, eu aquilo, é nós, né? Nós, a igreja, oramos por isso, nós, a igreja, intercedemos por isso, nós, a igreja, falamos pelo Senhor, né? Então, assim, a nossa mentalidade tem que mudar de apenas um membro do corpo, mas sempre pensando em todo o corpo, né? Porque a minha mão, quando ela tem uma atitude, ela está fazendo isso aqui em benefício de todo o corpo, né? Não é só para que ela seja beneficiada, mas é para que todo o corpo seja beneficiado, né? Porque se eu pego um alimento ali, eu estou pegando, né, para poder alimentar o meu corpo, para fortalecer o meu corpo, para poder ter um corpo forte, para poder avançar. Assim é na obra do Senhor, né? Cada ação nossa é sempre pensando na edificação do corpo de Cristo. E a oração é um ponto essencial, né? Para o corpo de Cristo continuar vencendo, continuar avançando, nós precisamos da oração. Então, esse é o nosso compartilhar, tá bom? Tem outros pontos que eu não toquei, outros irmãos vão estar falando, mas que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém.